E o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, defendeu o esclarecimento de todas as ações das Forças Armadas no dia 8 de janeiro. Vamos ver. Tudo será averiguado. Nós não vamos poder conviver sem que isso seja absolutamente esclarecido. Quando você vai para um jogo de futebol, um jogador comete uma indisciplina, não significa dizer que o time é indisciplinado. O time joga por um objetivo. Você tira o jogador indisciplinado e o time continua jogando. O Exército tem responsabilidade com o governo, a Marinha e a Aeronáutica e com o país, principalmente. De maneira que eu acho que esses episódios serão todos esclarecidos. O Exército apoia que se esclareça e nós temos interesse na elucidação de todas as suspeitas. E o ministro disse ainda que as desconfianças entre o presidente Lula e os militares acabaram. Absolutamente superadas, é um ambiente, tem que se pensar no país, né? Olhar para frente. Pacificadas, as Forças Armadas servem ao país. O presidente Lula é o comandante supremo das Forças Armadas. E o diálogo tem sido permanente com os comandantes, com o presidente tem dado absoluto apoio, tem visitado os comandantes têm visitado o presidente, de maneira que acredito que nós estamos vivendo bons tempos. Vou conversar com a Denise Rotemburgo agora. Perdão pela troca de câmera. Denise, qual a sua avaliação e a sua análise sobre a fala do ministro da Defesa? Bom, Leandro, o ministro, aliás, as Forças Armadas, de um modo geral, elas querem distância desse fantasma de golpismo, de, olha, nós não vamos jogar dentro das 4 linhas da Constituição. Eles querem distância de tudo isso. As Forças Armadas querem recuperar o seu papel institucional e não quer ser massa de manobra para nenhum campo da política. E é nesse sentido que as Forças Armadas vão caminhar daqui para frente, inclusive com uma punição dos seus, se isso for preciso. Já existe aí esses que estavam na ativa, que foram envolvidos nessa questão aí dos atos de 8 de janeiro, a maioria já está afastado, e a gente tem também os que estavam na reserva, também já não fazem ali parte das Forças Armadas da ativa. Portanto, as Forças Armadas não querem nenhuma relação com essa coisa que pareça que eles apoiam atos de golpismo ou qualquer coisa que possa estar fora da Constituição. Agora, em relação à CPMI, a gente sabe que a CPMI vai caminhar para tentar responsabilizar os verdadeiros culpados por esse 8 de janeiro. Agora, hoje o governo tem maioria ali. Já foi difícil convocar G. Dias. A gente vai ter que ver como é que essa CPI vai funcionar, porque uma hora vai ter um embate ali entre governo e oposição. E é aí que vai chegar a hora da verdade, Leandro. Vou passar agora para Marina Helena. Não, perfeito. Acho que os militares, eles têm tentado, de fato, se dissociar, né, de tudo e mostrar que ninguém ali estava, em nenhum momento, né, se cogitou fazer qualquer tipo de golpe em relação à democracia brasileira. E eles estão fazendo isso, tentando mostrar uma imparcialidade, mostrar uma neutralidade, e eu vejo que vai continuar assim. Assim esperamos, que é assim que deve ser. Concorda, Samanta? Eu concordo. Acho que as Forças Armadas, nem no governo anterior, nem no atual, elas participaram, tiveram qualquer envolvimento com os atos de 8 de janeiro. Eles sempre se pautaram dentro de um Estado democrático de direito. Eles deixaram os acampamentos ficarem ali, porque isso é um direito protegido na Constituição. Eu tenho o direito de me reunir pacificamente, foi assim que as Forças Armadas fizeram. Não tiveram, pelo menos de tudo que a gente investigou, as Forças Armadas enquanto instituição, participação no 8 de janeiro. As Forças Armadas cabe a defesa da soberania e da paz, e assim tem sido. Agora, quanto as Forças Armadas apurarem, não é, investigarem possíveis envolvimentos de oficiais nos atos de 8 de janeiro, salvo engano, eles não têm mais essa competência, porque o ministro Alexandre de Moraes colocou que tudo que aconteceu no 8 de janeiro, a competência é do STF. Então, a Justiça Militar hoje não tem competência para apurar os envolvidos nos atos de 8 de janeiro, em razão, não é, de uma alteração do regimento interno do STF. Está tudo concentrado no STF. O que, de certa forma,
podemos dizer que não é benéfico, porque muitos não têm prerrogativa de foro no Supremo, poderiam ter um julgamento mais célere, até isso é uma demanda da Defensoria Pública na Justiça Federal, e os militares dentro da Justiça Militar. Mas essa é a decisão do ministro Alexandre de Moraes, e a gente tem todos esses números, né, num tribunal que já tem tantos processos, mas esse tão complexo para ser julgado por 11 ministros. Janaína, rapidamente, a sua avaliação sobre a fala do ministro da Defesa. Não, é até interessante porque as Forças Armadas, elas saem desse episódio todo numa situação muito complicada. Por quê? Porque existe toda essa desconfiança por parte da esquerda, uma desconfiança que não é de agora, que nada tem a ver com o 8 de janeiro. Na verdade, pegaram o 8 de janeiro para legitimar uma desconfiança que sempre existiu, mas saem também, vamos dizer, hostilizadas por essa própria direita mais radical que efetivamente desejava que algo acontecesse ali. Então, é tão interessante porque se efetivamente houvesse qualquer planejamento de golpe, não teria sido, o 8 de janeiro não teria sido o que foi. Porque as Forças Armadas têm armas. Aliás, isso é uma fala do general Heleno, né? As Forças Armadas têm condições, efetivamente, se o golpe se perpetuaria, se haveria ou não uma reversão, é outra história. Mas havia condições, se as Forças Armadas estivessem mesmo com esse intuito, de terem feito algo além. E quem se lembrar, né, depois que tudo aconteceu, nas redes sociais, muitas pessoas xingaram os generais, ofenderam, dizendo que não fizeram o que deveriam fazer. Sob ponto de vista penal, eu não vejo omissão das Forças Armadas. Sob ponto de vista moral, eu entendo que poderiam ter se manifestado antes. Eu, inclusive, na Assembleia, falei isso na tribuna. Tanto as Forças Armadas como aqueles parlamentares mais próximos ao ex-presidente, o próprio ex-presidente, talvez, se tivessem falado com clareza para aquelas pessoas que nada aconteceria, nós não teríamos tantas pessoas iludidas presas, porque tem gente presa ali que merece estar, não tenho dúvida, mas tem muita gente que foi presa, alguns já saíram, mas estão ali com tornozeleira eletrônica, estão com processos criminais, pessoas humildes, que na minha percepção não mereceriam estar nessa condição, mas se iludiram ou foram iludidos, né? E a situação hoje é esta. Então, poderiam as forças... Talvez, eu penso o seguinte, tudo que acontece na vida de uma pessoa, de uma nação, é para o aprendizado, né? Numa próxima situação, eu jamais defenderia tirar as pessoas à força, suprimir das pessoas seu direito de expressão, manifestação, mas talvez falar com clareza, olha, o que vocês desejam, né? Que o presidente eleito não tome posse, que aconteça algo milagroso, não acontecerá. Porque eu tentei falar isso, eu mostrava a Constituição lá na Assembleia, eles entravam na Assembleia, mas eu era sozinha, né? Mas se as próprias forças tivessem falado, se o ex-presidente tivesse falado, talvez a situação não fosse, né, esta que é hoje, em que, a bem da verdade, acabou saindo fortalecida à esquerda.